Boa tarde. A Advocacia Barreto inicia hoje, 23 de março de 2026, uma série de gravações de podcasts sobre a Lei de Seguros. Serão analisados artigo por artigo e será seguida a ordem numérica dos artigos. Cada gravação terá duração aproximada de 30 a 40 minutos. Para imprimirmos uma dinâmica de celeridade e avanço, não serão formuladas reperguntas ao expositor. Isto será possibilitado em momento oportuno. Damos início, neste momento, às discussões sobre o artigo 1º, o qual tem o seguinte enunciado. Artigo 1º. Pelo contrato de seguro, a seguradora obriga-se, mediante o pagamento do prêmio equivalente, a garantir interesse legítimo do segurado ou do beneficiário contra riscos pré-determinados. Recomendo que limitem suas intervenções a 5 minutos, se possível. O Dr. Eufilay falará sobre a posição do beneficiário no contrato de seguros. Então, Dr. Vanderlei, muito obrigado pela oportunidade e de trazer à tona uma discussão tão importante quanto a da Lei 15040, agora de 2024, mas que entra em vigor esse ano e que traz todo um novo arcabouço legislativo para a compreensão aí do direito securitário. Então, vou introduzir, começando pelo artigo 1º da nova Lei de Contrato de Seguro, da Lei de Contrato de Seguro, uma das novidades mais interessantes e também polêmicas, vai ser a inclusão expressa da figura do beneficiário na própria definição do contrato de seguro. E isso, à primeira vista, vai parecer um ajuste conceitual, mas não é tão simples assim. Os autores fazem uma crítica importante nessa escolha legislativa, ou porque foi escolhido esse ponto. Eles vão entender que essa inclusão pode ser desnecessária e até mesmo confundir a estrutura do contrato. Mas vejamos por quê. É que tradicionalmente a lógica do seguro ela vai estar centrada no interesse segurável e não exatamente na figura do beneficiário. No seguro de vida, se nós analisarmos, pegando só um exemplo, quando o beneficiário é indicado a título gratuito, ele não tem um direito propriamente dito, não é mesmo? Ele vai ter o quê? Uma expectativa de direito, que pode ser livremente alterada pelo segurado, não é? Claro, como um acordo dentro do plano da seguradora. Agora, se essa indicação for onerosa, aí muda o cenário, aí a gente vai ter outra figura. Nesse caso, o beneficiário vai ter ou passa a ter um direito condicionado, que é um direito submetido a uma condição suspensiva, que é a ocorrência do evento futuro incerto, previsto no contrato. E aqui vai entrar um ponto técnico muito interessante e que gera bastante dúvida, que a morte em si é um evento certo. Mas o que vai ser incerto nesse caso é quando ela ocorrerá, na vigência do contrato. Então, outro ponto importante, no seguro sobre a vida de terceiro, por exemplo, o segurado ele vai ser o contratante, que é quem possui interesse insegurável, e não o terceiro que foi exposto a risco. Ou seja, o contratante não pode ter a figura ou ser confundido com o beneficiário. Ele é juridicamente o próprio segurado. E tem mais. Também temos que lembrar que o beneficiário só passa a ter um direito efetivo após o sinistro, o que sinceramente não resolve a discussão conceitual que a lei tenta enfrentar. Então ainda tem bastante água para passar por debaixo da ponte aí. Por fim, um detalhe que costuma gerar um pouco de confusão. Nem sempre o evento garantido é algo que o segurado deseja evitar. Um bom exemplo é o seguro de vida com garantia de sobrevivência, por exemplo. Então, o que define a legitimidade do interesse não é o desejo do segurado, não é? Mas sim o fato de que ele não tenha contribuído para o sinistro ou para o evento. Ou seja, que o evento não decorra do seu livre arbítrio. E esse tema, beneficiário, interesse, risco, sinistro, ainda vai voltar com força quando nós formos analisar lá o artigo 9º da lei, que aprofunda bastante essas categorias de análise, Dr. Vanderlei. Prosseguimos então com o artigo 2º. O texto é o seguinte: somente podem pactuar contratos de seguro entidades que se encontrem devidamente autorizadas na forma da lei. A doutora Maíra esclarecerá quais entidades estão autorizadas a pactuarem contratos de seguro.
Seguindo então para o artigo 2º da Lei de Contratos de Seguros, aqui a gente tem uma mudança bem relevante, talvez uma das mais sensíveis do ponto de vista estrutural do mercado. O legislador passa a admitir que o contrato de seguro não seja celebrado apenas por seguradoras, mas também por entidades devidamente autorizadas por lei. E quem são essas entidades? Basicamente, estamos falando de associações e cooperativas. Mas essa abertura não é irrestrita, ela vem acompanhada de algumas limitações importantes. No caso das associações, a atuação fica restrita aos riscos patrimoniais, ou seja, ficam de fora seguros relacionados à vida e à integridade física. Já as cooperativas têm um campo de atuação bem mais amplo. Elas podem operar em todos os ramos do seguro. Além disso, a lei permite que as cooperativas singulares façam a distribuição de riscos, podendo repassá-los para as resseguradoras, cooperativas centrais e federações de cooperativas. Agora, um ponto que chama atenção. Essa possibilidade de repasse de risco não foi prevista para as associações. E isso pode gerar, no médio e longo prazo, um desequilíbrio operacional relevante entre esses modelos. Mas talvez o ponto mais crítico aqui seja outro. Tanto as associações quanto algumas cooperativas podem enfrentar dificuldades relacionadas à ausência de cálculo atuarial estruturado. E isso não é um detalhe técnico qualquer. O cálculo atuarial é justamente o que permite às seguradoras trabalhar com base na lei dos grandes números, estimando a probabilidade de ocorrência de sinistros e distribuindo adequadamente os riscos. Sem essa base estatística sólida, existe um risco real de desequilíbrio financeiro dessas entidades. Então, embora a abertura do mercado seja interessante sobre a ótica da concorrência e da inclusão, ela também levanta preocupações importantes quanto à sustentabilidade e à segurança dessas operações no futuro. Analisemos agora o artigo 3º, com a seguinte dicção: a seguradora que ceder sua posição contratual a qualquer título, no todo ou em parte, sem concordância prévia dos segurados e de seus beneficiários conhecidos, ou sem autorização prévia e específica da autoridade fiscalizadora, será solidariamente responsável com a seguradora cessionária. A Maria Luísa explicará a diferença entre cessão da posição contratual e cessão da carteira de uma seguradora para outra. Então, doutor, a cessão da posição contratual, ela consiste na transferência do contrato específico de uma seguradora para outra. E a cessionária, ela assume todos os direitos e deveres daquele contrato. Por afetar diretamente o segurado, essa modalidade ela exige maior controle, especialmente em relação à anuência do próprio segurado. E o foco aqui vai ser na proteção da relação individual. Agora, a cessão de carteira, ela envolve a transferência de vários, um conjunto amplo de contratos de uma seguradora a outra, em uma operação estrutural. É muito comum em processos de reorganização empresarial. E nesse caso, a gente deixa de ter o foco no segurado individual e passa para a coletividade e a estabilidade do sistema securitário. Aí ali no artigo 3º, a gente vai ter alguns requisitos justamente para garantir essa proteção, no primeiro caso, do segurado individualmente, no segundo caso, da estrutura da empresa. E na seção da posição contratual, a gente tem essa exigência da concordância do segurado ou então da autorização do SUSEP, mas priorizando a anuência do segurado. E quando esses requisitos não são observados, a seguradora cedente vai permanecer solidariamente responsável pelas suas obrigações contratuais. Na seção de carteira, a autorização da SUSEP ela é sempre obrigatória. Então, assim, mesmo que haja ali anuência, a gente tem uma necessidade da autorização da SUSEP, justamente por causa dessa questão da estrutura da empresa. E a lei vai prever a responsabilidade solidária da cedente
caso a cessionária se torne insolvente. Daí, nesse caso, essa responsabilidade vai ser temporária. Ela vai ser limitada à vigência do contrato ou ao prazo de 24 meses. Daí, vai prevalecer o menor prazo. Passemos agora à discussão sobre o conteúdo do artigo 4º da Lei de Seguros, com o seguinte teor. O contrato de seguro, em suas distintas modalidades, será regida por esta lei. Parágrafo 1º. Sem prejuízo do disposto no artigo 20 da Lei Complementar número 126, de 15 de janeiro de 2017, aplica-se exclusivamente a lei brasileira. 2 pontos. Inciso 1º. Aos contratos de seguro celebrados por seguradora autorizada a operar no Brasil. Inciso 2. Quando o segurado ou o proponente tiver residência ou domicílio no país. Ou, inciso 3, quando os bens sobre os quais recaírem os interesses garantidos se situarem no Brasil. Parágrafo 2º. O disposto nesta lei aplica-se, no que couber, aos seguros regidos por leis próprias. A Suelen Josane examinará a exceção prevista no artigo 20 da Lei Complementar número 126, de 15 de janeiro de 2007, e também sobre a utilidade da norma contida no parágrafo 2º do artigo 4º da Lei de Seguros. Bom, esse artigo 20 da Lei Complementar 126 de 2007, ela abre a porta ao exterior, porque até então os seguros eram exclusivamente no âmbito interno. A partir desse decreto, possibilitou-se a contratação de seguros do exterior. E quando é possível esse tipo de contratação? Quando aqui os seguros existentes no Brasil não tutelam, não há essa proteção para determinados eventos em que não há cobertura para um determinado tipo de seguro. Então, nesse caso, para não ficar sem seguro, o ordenamento permite que haja uma contratação de seguros em âmbito internacional. Mas, eu posso contratar pensando numa redução de preço? Não, é uma exceção, só permite a contratação se não houver um seguro, um produto aqui regulamentado pela SUSEP, e nesse caso sim é permitida essa contratação. E qual é a relevância desse parágrafo 2º do artigo 4º da Lei 15.040? É que isso aqui ele tutela quando há uma omissão. Se a lei externa, quando é feito esse seguro no âmbito internacional e não prevê todas as disposições, há alguma omissão em relação a prazo, a preço, nesse caso aplica-se essa lei agora, 15.040, e de forma subsidiária o Código Civil. Então assim, em caso de omissões de uma lei externa, de um seguro externo, aplica-se a lei aqui a fim de não deixar essa lacuna, de não deixar essa brecha, esse vazio e proteger o segurado no âmbito interno. É o caso que, por exemplo, se não tiver um seguro para uma plataforma de petróleo, que é algo muito específico. Nesse caso, poderia socorrer-se a um seguro internacional para tutelar isso. Há uma omissão quanto ao prazo. A legislação, esse seguro contratado internacionalmente não prevê de forma clara o prazo. Como resolveria? Aplicar-se então a nossa lei interna para solucionar essa omissão. Na continuidade, examinaremos o artigo 5º. A eficácia do contrato de seguro depende da existência de interesse legítimo. Parágrafo 1º. A superveniência de interesse legítimo torna eficaz o contrato desde então. Parágrafo 2º. Se for parcial o interesse legítimo, a ineficácia não atingirá a parte útil. Parágrafo 3º. Se for impossível a existência do interesse, o contrato será nulo. A Larissa discorrerá sobre a diferença entre contrato de seguro válido e contrato eficaz, no que pertine à existência ou inexistência de interesse legítimo. Obrigada, doutor. Então, para a gente entender melhor essa diferença, a gente precisa voltar e compreender a escada pontiana, de Ponte de Miranda. Um contrato, para ele ser válido, ele precisa subir 3 degraus.
O primeiro é o degrau da existência, né? Ele tem que ter as partes, a vontade, o objeto. O segundo é o degrau da validade, né? O objeto tem que ser lícito, as partes têm que ser capazes. E por fim, é o degrau da eficácia, né? Quando o contrato de fato passa a valer. Esse artigo 5º da Lei de Seguros, qual a inovação que ele traz? Ele permite que o contrato estacione no segundo degrau, que o contrato seja válido, mas que a eficácia dele fique esperando, aguardando o interesse legítimo superveniente. Um exemplo para a gente entender melhor essa questão seria um proprietário de uma transportadora que resolve renovar a frota dele e aí ele compra os caminhões, mas os caminhões não são entregues ali no ato, eles ainda estão sendo fabricados. Mas naquele ato da compra, ele já decide contratar o seguro. Ele não tem ainda o interesse legítimo, que é o de segurar os caminhões, porque os caminhões ainda não existem, mas ele já contratou o seguro e o seguro fica ali aguardando, né, em stand-by, até que a frota seja entregue a esse proprietário. No momento que esses caminhões são entregues ao proprietário, o contrato passa a valer sem que seja necessário fazer qualquer alteração. O problema é que não se aplica para qualquer tipo de seguro. Se aplica para seguro de dano, mas não para seguro de vida e incapacidade. Porque nesse caso, no caso de seguro de vida, é necessário o interesse legítimo no momento da contratação. Vamos para um outro exemplo. Não seria possível uma pessoa contratar o seguro de vida, por exemplo, de um vizinho, que ele não possui qualquer interesse, qualquer vínculo afetivo ou econômico, e vamos supor que esse vizinho se torne futuramente sócio dele, que aí se caracterizaria o vínculo econômico. Não seria possível, por exemplo, utilizar um seguro de vida contratado com um interesse superveniente. No momento em que o vizinho se tornou o sócio dele, aí teria que contratar o seguro novamente. O ponto de discussão agora será o artigo 6º, com o seguinte teor: extinto o interesse, resolve-se o contrato com a redução proporcional do prêmio, ressalvado, na mesma proporção, o direito da seguradora às despesas realizadas com a contratação. Parágrafo único. Se ocorrer redução relevante do interesse, o valor do prêmio será proporcionalmente reduzido, ressalvado, na mesma proporção, o direito da seguradora às despesas realizadas com a contratação. E as diferenças entre interesse e risco. Obrigado, Dr. Vanderlei. Vamos começar, então, a análise do artigo 6º e com essa diferença entre o risco e o interesse. O risco, ele é a incerteza, é o evento futuro, incerto, de natureza súbita, imprevista, independente da vontade do segurado, né? É o que poderia ocorrer com o bem segurado, um incêndio, um roubo, um acidente. Já o interesse é a relação suscetível de avaliação econômica que se verifica entre o segurado e os bens ou pessoas que são protegidos pelo contrato de seguro. Feita essa distinção, o caput do artigo 6º, ele estabelece que, extinto o interesse, o contrato se resolve com a redução proporcional do prêmio, né? Ou seja, se você pagou um ano e o seu interesse acabou no 6º mês, você tem direito à devolução do que sobra, né? Um exemplo comum aqui é a venda de um veículo. O risco para o novo proprietário, a partir do momento, o risco para o novo proprietário ele continua existindo, né? O risco de um acidente, de um roubo. Mas o interesse do antigo proprietário, ele não existe mais, né? Por isso, o contrato aqui ele se resolve, né, com a restituição de forma proporcional do prêmio, né? Mas é importante ter uma atenção que a legislação faz uma ressalva, né? Essa devolução ela é proporcional e garante à seguradora também o direito de reter proporcionalmente as despesas
do contrato de seguro, tais como impostos, corretagem, custos administrativos, né? Isso tem a intenção de manter o equilíbrio, né, evitando que a seguradora arque sozinha com os custos da contratação daquele seguro, né, interrompido antes do tempo. E se o interesse não sumir, mas apenas diminuir, né? É o que o caput do artigo 6º chama de redução relevante, né? Imagine, por exemplo, um lojista aqui do centro de Maringá, que ele tem um estoque de 1 milhão, mas por nova modelagem do seu negócio ou, de repente, uma filial, e naquela loja específica, ele, em vez de ter 1 milhão de estoque, ele passa a ter 200 mil de estoque. Ele reduziu em 3/4 o seu estoque. Nesse caso, houve uma redução do interesse dele. E essa redução, né, ela foi uma redução relevante, ela garante a ele também uma devolução do prêmio proporcional àquela redução que ele teve. E a mesma ressalva da extinção da seguradora em relação aos custos operacionais ali do contrato de seguro, envolvendo a corretagem, envolvendo os impostos e os custos administrativos da seguradora, né? É importante a gente mencionar aqui que esse artigo ele tenta trazer um fim de pagar aquilo pelo qual você já não tem mais, né, o interesse. Então ele traz aqui uma proporcionalidade que a gente ainda vai ter que discutir muito, né, doutrinariamente também nos tribunais, o que seria essa proporcionalidade e principalmente em relação a essas despesas da seguradora. Isso é algo que acho que a doutrina já está se encarregando de tentar, porque a legislação ela foi omissa nesse ponto, ela não traz uns parâmetros, né? Ela deixa em aberto, e antigamente as seguradoras adotavam em todos os casos a tabela do prazo curto, né? E essa tabela do prazo curto nem sempre era muito proporcional ao valor do prêmio pago pelo segurado. Então essa lei ela tenta trazer um pouquinho mais ali de proporcionalidade, de justiça quando há a extinção ou a diminuição do interesse do segurado. Interpretaremos a seguir o artigo 7º da Lei de Seguros, que tem o seguinte teor: quando o contrato de seguro for nulo ou ineficaz, o segurado ou o tomador terá direito à devolução do prêmio, deduzidas as despesas realizadas, salvo se provado que o vício decorreu de sua má-fé. Este artigo 7º da Lei de Seguros regula as hipóteses de contrato de seguro nulo ou ineficaz. Para se entender corretamente os efeitos do comando dessa norma, faz-se necessário averiguar-se quais são os direitos e as obrigações da seguradora, do segurado e do beneficiário nos casos de nulidade, anulabilidade e ineficácia do contrato de seguro. De acordo com a teoria geral das nulidades e anulabilidades do negócio jurídico, este será considerado nulo quando faltar qualquer dos requisitos no plano de validade dos incisos do artigo 104 do Código Civil. Artigo 104. A validade do negócio jurídico requer: inciso 1, agente capaz; inciso 2, objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e inciso 3, forma prescrita ou não defesa em lei. Mas, além dos requisitos gerais de validade dos atos e negócios jurídicos do artigo 104 do Código Civil, este Estatuto Civil acrescenta em seu artigo 166 requisitos de validade e situações de nulidades do negócio jurídico especificamente. Artigo 166. É nulo o negócio jurídico quando: inciso 1, celebrado por pessoa absolutamente incapaz; inciso 2, for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; inciso 3,
o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. Inciso 4º, não revestir a forma prescrita em lei. Inciso 5º, for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade. Inciso 6º, tiver por objetivo fraudar lei imperativa. Inciso 7º, a lei taxativamente o declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem cominar sanção. Indaga-se quais são os direitos e as obrigações da seguradora, do segurado e do beneficiário em caso de nulidade ou anulabilidade do contrato de seguro. Neste contexto, é oportuno analisar-se a interessante norma sobre o negócio jurídico nulo, a qual revela ademais pontos de tangência com os parágrafos 139 a 141 do Código Civil alemão, que tratam do consentimento presumido ou hipotético. Refiro-me à norma do artigo 170 do Código Civil, que dispõe: se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido se houvessem previsto a nulidade. E os seus congêneres no Código Civil alemão são o parágrafo 139, que reza: se uma parte do negócio jurídico for nula, será todo o negócio jurídico nulo, se não puder supor que ele seria estipulado também sem a parte nula. Esta norma não é cogente. Podem as partes disporem uma cláusula salvadora e tornar o negócio válido parcialmente. Parágrafo 140. Se um negócio jurídico nulo corresponder aos requisitos de um outro negócio jurídico, vale então este último, quando se puder supor que a sua validade seria almejada caso a nulidade fosse conhecida. Este dispositivo guarda semelhança integral com a norma do artigo 170 do Código Civil Brasileiro. Por sua vez, o artigo 141 reza em sua primeira frase: se um negócio jurídico nulo for confirmado por aquele que o estipulou, deverá a confirmação ser considerada então uma nova estipulação. Segunda frase: se um contrato nulo for confirmado por ambas as partes, serão estas obrigadas então, na dúvida, a garantir uma à outra aquilo que obteriam se o contrato tivesse sido válido desde o início. Você seria capaz de imaginar um exemplo dessas situações? Em resposta à pergunta sobre um exemplo de aplicação das normas sobre o consentimento presumido ou hipotético do direito civil brasileiro, suponha-se a nulidade de um contrato de seguro por inexistência definitiva de interesse, bem entendido, superada a questão da ineficácia temporária, em que caberia, em tese, a aplicação da norma do já mencionado artigo 170 do Código Civil. Concretizando-se o exemplo, figure-se a hipótese da inexistência definitiva de interesse do segurado em relação a um seguro de acidente automobilístico que já está segurado por outro contrato junto a uma seguradora diferente, sendo-lhe vedado, portanto, uma segunda contratação de seguro, mas que não tenha incluído a garantia contra furto naquele outro contrato. Se puder supor que o segurado já tinha interesse na inclusão da garantia contra o furto quando da celebração do contrato de seguro em questão, terá aplicação perfeitamente a norma do artigo 170 do Código Civil. Além das hipóteses de nulidade do direito civil comum, a legislação securitária específica elenca, além do presente artigo 7º, a nulidade também do artigo 8º,
falta de declaração pelo segurado do seu interesse sobre a vida e a incolumidade do segurado. E no artigo 5º, parágrafo 3º, impossibilidade de existência definitiva de interesse. Quanto aos negócios jurídicos no plano de eficácia, um bom exemplo no direito comum, ou seja, no Código Civil, é o dos negócios ou atos jurídicos sujeitos a uma condição suspensiva ou resolutiva, artigos 121 a 130 do Código Civil, sujeitas a um termo inicial ou final, artigos 131 a 135 do Código Civil, ou sujeitas a um encargo, Código Civil, artigos 136 e 137. Na Lei de Seguros, a ineficácia do contrato é disciplinada no presente artigo 7º e também no artigo 5º. Dispõe o artigo 5º: a eficácia do contrato de seguro depende da existência de interesse legítimo. Parágrafo 1º. A superveniência de interesse legítimo torna eficaz o contrato desde então. Parágrafo 2º. Se for parcial o interesse legítimo, a ineficácia não atingirá a parte útil. Parágrafo 3º. Se for impossível a existência do interesse, o contrato será nulo. Data vênia, tanto na hipótese do artigo 5º, caput, e incisos 1º e 2º, quanto no artigo 7º, pecou o legislador, a nosso entender, ao ter tratado como plano de eficácia o que é conceitualmente plano de existência. A exigência da existência de interesse legítimo, contemporaneamente à celebração do contrato de seguro, é requisito de existência do contrato e não de sua eficácia. A propósito, exemplo de plano de existência verifica-se no contrato real de mútuo e também, de resto, nos contratos de comodato e depósito, cujo aperfeiçoamento não ocorre solo consenso, sendo imprescindível que lhe suceda a traditio, ou seja, a tradição do seu objeto corpóreo. Portanto, a inexistência do interesse legítimo reduz os demais elementos do contrato, agentes, objeto, forma, no caso a apólice ou bilhete de seguro, a meros atos preparatórios. Sem o interesse legítimo, há consenso, há acordo de vontades, contudo, não há contrato. Porém, por enquanto, não há se falar, por conseguinte, em contrato válido e, muito menos, em eficácia. Suprida a falta parcial ou total do interesse legítimo, o contrato nasce, passaria a existir e, se atendidos os requisitos dos artigos 104 e 166 do Código Civil, adquiriria validade. De plano de eficácia, poder-se-ia cogitar, no caso, de uma apólice sujeita a termo inicial ou da própria superveniência do sinistro ou do evento garantido. Não parece razoável, do ponto de vista de política legislativa, submeter-se as seguradoras e nem os segurados a um longo tempo de espera pela superveniência do interesse, em que a seguradora não poderia cobrar os prêmios e o segurado não faria jus às garantias por absoluta inexistência do contrato. Ao ter subido um degrau na escada ponteana do plano de validade para o da eficácia, o legislador viabilizou, com bom senso, a celebração do contrato no plano de validade, para possibilitar a cobrança de prêmios, funcionando o plano de eficácia como fator decisivo da sobrevivência do contrato de seguro. Afinal, o homem, ou seja, o legislador, no caso, é o senhor do direito e não o contrário. O legislador dispõe do conteúdo da norma que pretende editar e pode perfeitamente despojar-se de pudores conceituais e redenominar, a bem da funcionalidade de um contrato, como o de seguro, os planos ponteanos de existência, de validade. Boa tarde. A Advocacia Barreto inicia hoje, 23
de março de 2026, uma série de gravações de podcast sobre a lei de seguros. Obrigado, Dr. Vanderlei, por me passar a palavra. Hoje eu abordarei 3 temas muito importantes no contrato de seguro, quais sejam o segurado, o beneficiário e o portador do risco. Além disso, abordarei o artigo 8º e o seu parágrafo único e os conceitos de risco e interesse. Você já pegou uma apólice de seguro e ficou confuso com aquele monte de nome? Segurado, beneficiário, portador do risco. Hoje nós iremos traduzir isso tudo e entender exatamente quem é quem nessa história. Para começar, vamos falar do titular do interesse. A nova lei bate muito na tecla do interesse legítimo. E o titular do interesse é aquela pessoa que tem um vínculo real, financeiro ou afetivo com o que está sendo protegido. Pense assim, se uma casa pegar fogo ou o carro bater, quem é que vai levar o prejuízo de verdade e sentir no bolso? Essa pessoa é a titular do interesse. E o segurado? Bom, o segurado é quem efetivamente fecha o negócio com a seguradora, ou seja, é a pessoa ou empresa que assina o contrato e assume a obrigação de pagar o prêmio, que é o preço do seguro. Muitas vezes, o segurado e o titular do interesse são a mesma pessoa, mas nem sempre. É possível contratar um seguro, sendo o segurado pagador, para proteger um bem que pertence a outra pessoa, que será a titular do interesse. Agora, quem segura a bronca se der problema? É o portador do risco, também conhecido como a seguradora. Pela Lei 15.040 de 2024, o portador do risco precisa obrigatoriamente ser uma entidade legalmente autorizada a atuar no mercado. A seguradora recebe os prêmios pagos e, em troca, assume o risco. Se o imprevisto, o chamado sinistro, acontecer, é ela quem arca com a obrigação de pagar a indenização. Por fim, temos o conceito de beneficiário. Como o nome já indica, é a pessoa designada para receber a indenização ou capital segurado quando o sinistro ocorre. No seguro de vida, por exemplo, a lei garante que o segurado pode escolher livremente quem será o beneficiário, o que traz mais segurança e clareza para que o valor chegue às mãos certas caso seja necessário. Agora, doutor, abordarei o artigo 8º e o seu parágrafo único. O parágrafo único do artigo 8º, ele estabelece que quando o seguro for contratado em relação à vida ou integridade física de determinadas pessoas próximas, como cônjuge, companheiro, ascendentes ou descendentes, a lei presume automaticamente a existência de interesse legítimo por parte do proponente, dispensando a necessidade de comprová-lo expressamente. Isso ocorre porque tais vínculos familiares, por sua própria natureza, já indicam uma relação afetiva, moral ou econômica suficiente para justificar a contratação do seguro, evitando assim exigências formais desnecessárias nesses casos. O risco constitui elemento intrínseco ao plano de existência do contrato de seguro, conforme assinalado pelo senhor, consubstanciando-se na possibilidade de ocorrência do sinistro, isto é, na alha inerente à incerteza quanto à eventual verificação de evento danoso sobre o objeto segurado. De igual modo, o interesse legítimo revela-se elemento indispensável e igualmente intrínseco ao plano de existência do contrato de seguro, consistindo no vínculo econômico, jurídico ou até mesmo afetivo que conecta o segurado ao bem ou interesse segurado, justificando a contratação da garantia. Boa tarde. A Advocacia Barreto inicia hoje, 23 de março de 2026, uma série de gravações de podcast sobre a Lei de Seguros. Vamos lá então, vamos tratar agora do artigo 9 da Lei de Seguros, Dr. Vanderlei. Ele é um artigo extremamente importante. O artigo 9 da Lei de Seguros, ele trata da chamada declaração do risco, que é a obrigação do segurado de informar corretamente todas as circunstâncias que são relevantes para a avaliação do contrato. Esse dispositivo ele vai ser central, porque ele vai definir a base da confiança entre segurado e seguradora, ou seja, o clássico princípio da boa-fé, né? A lei vai reforçar esse princípio da boa-fé objetiva, vai exigir transparência, lealdade nas prestação das informações, porque sem isso não há equilíbrio contratual, né, doutor? O segurado, então, deve ser claro, verdadeiro, e a seguradora vai confiar nesses dados para calcular o risco de uma forma mais justa.
As consequências, né, que podem haver, ou se houver omissão ou inexatidão dolosa, ou seja, intencional do contrato, ele vai poder ser anulado. No entanto, existe um ponto muito interessante. Se houver omissão ou inexatidão dolosa, ou intencional, o contrato pode ser anulado. Já nos casos de erro culposo, Dr. Vanderlei, sem intenção de fraude, a seguradora pode ajustar o prêmio ou modificar algumas condições do seguro. E isso é importante porque evita abuso e protege o mercado securitário contra práticas desleais, algo que tem sido trabalhado, né? A correta declaração do risco vai garantir a precificação adequada do seguro. Informações falsas, incompletas, geram desequilíbrio, prejudicam os consumidores, né? E abre espaço para fraudes. Então a lei busca assegurar que cada contrato reflita o risco real assumido. Então, em resumo, o artigo 9 vai reforçar que o contrato de seguro não é apenas um negócio, mas um pacto de confiança mútua, de boa-fé e de transparência, que são elementos essenciais para proteger segurados, seguradoras e manter a estabilidade do mercado securitário. Claro, o artigo 9 também então traz transparência e todos aqueles elementos que nós conhecemos já da legislação contratual e de toda a legislação que trabalha o artigo 9 como um todo, não é? Em prosseguimento ao podcast sobre a nova lei de seguros, pela Advocacia Barreto, interpretaremos nesta gravação o artigo 10 da Lei de Seguros. Um artigo que requer bastante atenção da parte dos operadores do direito securitário. Uma primeira questão preambular sobre o artigo 10 é se a disposição do inciso 1 do parágrafo único do artigo 10 da Lei de Seguros aplica-se aos seguros DIO, Directors and Officers Liability Insurance, seguro de responsabilidade civil para diretores e administradores. A disposição do inciso 1 do parágrafo único da Lei de Seguros é regra geral de aplicação a todas as espécies de seguros e de riscos em princípio. A Lei de Seguros não excluiu expressamente da sua regência qualquer espécie de seguro. Tampouco existe vedação legal à garantia de riscos a que estão expostos diretores e administradores de empresas. Evidentemente, vige a regra geral de que o seguro DIO não cobre danos decorrentes de atos dolosos dos segurados. Como os demais seguros de responsabilidade civil, dos quais o de DO é espécie, a Lei de Seguros determina que se estabeleça limite específico para despesas de defesa, apartado do limite da indenização. Nos preceitos dos incisos 1 e 2 do parágrafo único do artigo 10 da Lei de Seguros, a mens legis cogita de ato doloso do segurado, do beneficiário ou do representante de um ou de outro, em prejuízo da seguradora, antes ou após a formação do contrato. Os dispositivos em apreço disciplinam invalidade de garantias em caso de risco de ato doloso do segurado, do beneficiário ou de representantes destes, anteriormente à celebração do contrato. Por exemplo, seguro de vida e invalidez de um delinquente faccionado, ou seja, pertencente a uma facção do crime organizado. Ao contrário, se o seguro for válido, porque nada depõe contra a pessoa do segurado no momento da contratação, e este vem a cometer um assalto na vigência do contrato, a validade da garantia não será nula, podendo a seguradora negar o pagamento da indenização fundada no artigo 69 da Lei de Seguros, o qual será interpretado em momento oportuno. O efeito da ilicitude do ato de assalto poderá ser a perda da garantia pelo segurado. Contudo, o contrato como tal não será nulo.
O inciso 1, ora em discussão, estabelece a nulidade das garantias contra risco decorrente de ato doloso do segurado pessoalmente, o que leva à nulidade das garantias referentes aos valores das multas e outras penalidades exclusivamente. A redação do inciso é taxativa, é numerus clausus, não afeta outras garantias. O dispositivo não menciona a hipótese de os atos dolosos criminais terem sido praticados pelo representante do segurado em favor deste. Penso que a decretação da nulidade das garantias deveria ser de rigor por atos dolosos do representante também. Outra questão é qual deve ser a melhor exegese da parte final do inciso 2 do parágrafo único do artigo 10 da Lei de Seguros, abre aspas, salvo dolo do representante do segurado ou do beneficiário em prejuízo desses. A primeira parte do inciso 2 determina a nulidade das garantias de indenização de danos decorrentes de atos dolosos do segurado, do beneficiário ou do representante contra a seguradora exclusivamente. Não assim, segundo a doutrina, os atos dolosos do representante do segurado ou do beneficiário contra os interesses do segurado, que não ensejariam a nulidade da garantia. A resposta a essa instigante indagação recomenda que se faça um corte metodológico interpretativo, fracionando-se o texto legal em duas partes. O inciso 2 do parágrafo único do artigo 10 é inteligível em sua parte inicial, abre aspas, contra risco de ato doloso do segurado, do beneficiário ou de representante de um ou de outro. Já ficou claro que a norma em comentário refere-se a atos dolosos perpetrados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante destes antes da contratação. A consequência clara será a decretação da nulidade das garantias contratadas. Nulas as garantias, estas não produzirão efeito jurídico algum e as partes serão recolocadas no seu respectivo status quo ante bellum, quais sejam: a seguradora devolverá ao segurado os prêmios recebidos. O segurado não fará jus à indenização de danos por sinistro ocorrido eventualmente. Todavia, cabe aqui uma ressalva. A interpretação sistemática da norma especial, ou seja, a presente lei do seguro, possibilita sim a produção de efeito em seu artigo 7º, consoante o qual, no contrato nulo ou ineficaz, o segurado de má-fé perde o direito à restituição do prêmio e tem que ressarcir à seguradora as despesas incorridas. Destinatária da tutela jurídica nesta norma é a seguradora, a qual se livra de contratar com segurado ou beneficiário de má índole. A parte final do preceito, por outro lado, é nebulosa, confusa e tem recebido críticas de alguns doutrinadores. Qual é a conexão entre a parte final do dispositivo, abre aspas, salvo o dolo do representante do segurado ou do beneficiário, em prejuízo desses, e a sua parte inicial? Quem é ou quem são os destinatários da tutela jurídica no caso? Deve-se partir aqui de uma exegese gramatical, semântica, ou seja, o vocábulo salvo, na parte final do inciso 2, configura uma regra de exceção ao comando que o antecede. Quer isso significar que, se tiver havido dolo do representante anteriormente ou simultaneamente à contratação, não incidirá a consequência da nulidade das garantias? Esta interpretação não faz sentido.
uma vez que a norma estaria mantendo válido um contrato entabulado por meio de dolo, o vício de consentimento mais grave nos negócios jurídicos. Tampouco se vislumbra qual parte a norma teria visado proteger e qual seria sancionada. Resta investigar-se sobre que efeitos o dolo do representante, antes ou durante a contratação, produziria em relação ao segurado e ao beneficiário e qual seria a posição da seguradora. A expressão, abre aspas, em prejuízo desses, no final do inciso, revela que o segurado e o beneficiário são os destinatários da tutela legal, livrando-os de uma contratação em seu prejuízo, pressupondo-se, nesta interpretação, que a norma comina, em caso de má-fé do representante, também a nulidade do contrato. Mas, para tanto, a locução, abre aspas, salvo o dolo do representante, fecha aspas, haveria de ser entendida como sendo a intenção do legislador estender a sanção da nulidade às garantias em caso de dolo do representante e não só ao dolo do segurado, e deveria ser entendida também como norma de defesa do segurado e do beneficiário, enquanto a norma do inciso 1 visa a proteção dos interesses da seguradora. Concluindo-se a análise do dispositivo, resta definirem-se os direitos e as responsabilidades das partes envolvidas neste contrato de seguro. Suponha-se a contratação de um seguro em que o contratante é representado pelo seu mandatário e este apresenta a procuração, regular e válida, ao corretor ou à seguradora e formula proposta de seguro em nome do mandante dentro dos poderes gerais de administração, no sentido do artigo 661 do Código Civil, abre aspas, o mandato, em termos gerais, só confere poderes de administração. Parágrafo 1º. Para alienar, hipotecar, transigir ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos. E parágrafo 2º. O poder de transigir não importa o de firmar compromisso, fecha aspas. E age o mandatário dolosamente, porém, em desacordo com as instruções do mandante. Importa atentar-se, neste contexto, à norma do artigo 665 do Código Civil, abre aspas. O mandatário que exceder os poderes do mandato ou proceder contra eles será considerado mero gestor de negócios, enquanto o mandante lhe não ratificar os atos. Como as instruções se tratam, no caso de ajuste entre o mandante segurado e o mandatário, entre aspas, res inter alios acta, portanto, a seguradora não teria como saber o teor das instruções do mandante. Por exemplo, o mandante contratou seguro diferente sobre outro objeto com importância assegurada menor e a seguradora não poderá responder por prejuízo algum do segurado. Pelas despesas incorridas, ressarcidas à seguradora e pelo prêmio não devolvido, responderá à asseguradora o mandante segurado, com ação regressiva contra o mandatário, e a seguradora poderá opor àquele o argumento da teoria da aparência, pois o representante lhe apresentou procuração regular e válida.